Joga essa bola pra cá, deixa o craque jogar e pega a visão. Não importa se é mano ou mina, alegria combina, só vem com emoção. Fortalecendo o esporte em todo o Distrito Federal. Junte a galera e venha nesse projeto que é sensacional. Transformando vidas, prepara que é show. Não fique aí de bobeira que vai começar a live da Rede Gol. Transformando vidas, prepara que é show. Não fique aí de bobeira que vai começar a live da Rede Gol. Gostaria de saudar a todos que estão nos assistindo aqui e principalmente os nossos convidados. Boa noite a todos. Bom, gostaria de apresentar agora o professor Gildo. Ele vai falar um pouquinho, da sua carreira, da sua trajetória, do seu início e também das dificuldades, enfrentadas e encontradas aí no futebol de Brasília. Certo, professor? Primeiramente, boa noite a todos, não só aqui, como vocês que estão do outro lado da câmera aí. Primeiramente, agradecer ao convite que foi recebido através do Flávio e Betinho, que inclusive são dois amigos de infância meus, e a Gol, realmente modificando vidas, que modificam. Nós que trabalhamos com futebol, com crianças, nós sabemos a importância disso, inclusive a Gol já teve presente também dentro do que é a Escolinha Sambó. Então, muito feliz de estar aqui, e vamos fazer que esse programa hoje flua bastante. A Marco Enoque que está ao nosso lado aqui, Sim. E vamos trocar uma ideia bacana hoje. Que legal, Ju. Com certeza. Vamos lá apresentar o Enoque, profissional aí do futebol, Sim. Oriundo aqui de Brasília, vem fazendo grandes trabalhos no exterior. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do que você já vem fazendo em relação à sua formação. Fique à vontade e obrigada pela disponibilidade. Um prazer poder estar aqui, tanto com o senhor aqui, porque a gente acaba se sentindo emocionado, dentro de uma situação que envolve um projeto, que é o Projeto Gol. Tive a oportunidade de conhecer há 3 anos atrás, através da própria Deisa, o próprio Flávio e Betinho, que são pessoas que eu acho que é parte do processo do que está acontecendo no futebol brasiliense. Formação de jogadores, você vê um nível de jogadores formados, e a gente acaba tendo esse entusiasmo, de poder compartilhar. Tive a oportunidade de trabalhar em Beijing, aí conheci mais do projeto, juntamente com o Vinícius, tem o Denilson, que sempre faz parte. E a gente vai viajando nesse mundo do futebol, que é um mundo maravilhoso. O Projeto Gol nos faz se sentir não só na parte profissional, mas sim na parte social. Isso que eu aprendi muito com o Flávio. O Flávio tem um linguajar peculiar do social. E a gente que trabalha na parte profissional, muitas das vezes foge do social. E a gente passa a ter filhos, passa a conviver com o problema social do dia a dia. Quando eu vivo fora do país, quando retorno, eu tenho um problema grave em visualizar a violência. Porque eu vivo num país, numa região, que não tem tanta violência. Mesmo tendo vivido 30 anos no Brasil, conhecendo a violência, e eu estou há 8 anos fora. Quando eu retorno, para mim, a violência aumentou e o nível da infância das pessoas que ficaram está muito menor e gera mais violência. Aí sim, a gente vem apoiar dentro de uma live e compartilhar o que é a necessidade do trabalho social. Perfeito, professor. Excelente. Já vimos que vai ser um debate de alto nível aqui, ambas experiências gigantes, Professor Gildo também, ex-atleta, que tem muita vivência aí dentro do futebol, muita tradição aqui no futebol de Brasília, Então, vai ser muito importante esse debate aqui. Até um ponto que o Enoque falou é muito legal, dessa diferença, desses pontos que a gente vai tentar traçar, principalmente com esses profissionais que estão aqui, com toda essa experiência que eles tiveram fora do país e com a diferença, em relação ao Brasil e aqui. Certo? Certo. Vamos seguir aqui a nossa programação. Vamos fazer interação lá com os nossos núcleos? Show! Agora a gente vai fazer aqui a nossa apresentação do nosso Instagram, certo? @redegol
redegol.tv, certo? @redegol.tv. Acesse o nosso Instagram. Gostaria que todos os nossos núcleos aí, Santos, Schalke, M04, Florescer, todos esses núcleos aí apareçam lá no nosso Instagram. Comentem e marquem o seu núcleo, certo? Vai rolar sorteio de bolas aí. Primeiro, segundo e terceiro colocado ganharão bolas, galera. Então, durante essa live que tá rolando aqui agora, a gente vai precisar dessa interação de todos vocês aí, comentando, passando para os colegas, compartilhando, pedindo para geral aí compartilhar, comentar e curtir a foto para poder ser válido aí a participação no sorteio, e o núcleo vencedor vão ganhar bola, certo? Primeiro, segundo e terceiro lugar. Vamos lá? Certo, vamos seguir então. Enquanto isso, pode ir comentando, pode acessar aí o Instagram, @redegol.tv, certo? Vamos continuar aqui nossa programação, voltando em relação à parte que o professor Enoque falou. Gildo, eu gostaria que você falasse novamente a respeito da sua carreira, como que foi a sua ida para a Espanha, né? A gente sabe que você é ex-atleta, como que foi a sua ida para a Espanha numa época que não era tão comum assim, ou seja, você foi um dos pioneiros. Como é que é a diferença que você encontra hoje do jogador? Qual a qualidade que te levou para lá? O que os jogadores faltam isso dos jogadores? O que você busca trabalhar aí no seu projeto no Sambola para que os seus craques aí tenham um destaque? Bem, primeiramente, eu venho de uma época bem atrás mesmo, dos anos 75 a 80. Então, é aquela época que a gente realmente se divertia. Não é como hoje em dia que nós temos uma escolinha, temos professores capacitados que realmente instruem a criança para ir numa direção correta. Mesmo sem professores, mas é a pelada descalça no asfalto, aquela bola de meia, eu tive bola de meia, então quer dizer, aquela esperança do Natal chegar, porque realmente naquela época não era tão favorável a parte financeira, então era aquela bola de dente de leite mais sonhada do mundo, né? Então era campo de barro, era asfaltão, não tinha escolinha, mas tinha aquela coisa, a amizade, o conhecer um a um, aquela troca de carinho. Mesmo hoje vou fazer 57, acho que o respeito que nós temos pelos pais é muito grande. O bença pai, bença mãe é algo que eu levo, converso com meus alunos sobre muito respeito. Hoje em dia, as crianças não são iguais como era antigamente. Então, quando eu comecei no campo, que era o Dínamo, lá de Andaruque mesmo. Logo depois, passando do Dínamo, teve o futebol de areia e depois já começou o futsal. O futsal lá, através da Aruque lá, que eu já comecei praticamente saindo com 14 anos, já jogando para o juvenil. Então, no juvenil nós fomos bicampeão, sempre eu estava em contato com a seleção de Brasília. Logo depois, como o juvenil de Brasília tinha quase tudo estourado, aconteceu o aspirante, nós fomos campeão também, aspirante principal, e tinha um treinador, o Heitor Ferreira, que eu já tinha sido chamado 2 vezes para ir para a Espanha. Nessa terceira vez eu fui, e porque também tinha o Miguel Augusto, que era o que jogava com a gente na Aruque, ele já tinha ido para a Espanha. E quando o Heitor veio conversar comigo, falou: Gil, vale a pena, tenta, vai lá e tal. Eu estava na aeronáutica, saí da aeronáutica e fui para lá. Fui na cega, né? Porque de espanhol não entendia nada, não falava uma palavra, era cego. E a minha sorte, quando eu cheguei no Galeão, eu encontrei uma pessoa falando: não, que eu estou indo para a Espanha, que não sei o quê, tal. Fui, me aproximei, né? Falei: tu está indo para onde? Não, estou indo para a Espanha e tal. Ficou me olhando e falou assim: cara, até o Gildinho. Eu falei: pô, pouca gente me chama de Gildinho. Quem chama de Gildinho é meu pai e minha mãe, né? E tem alguns amigos. Ele era o Betinho que jogava na Espanha, que foi na época do Diceu Lopes ainda, que foi para o Atlético de Madrid. Então, para mim foi legal, porque quando eu cheguei lá já estava o Augusto e tal, mas muito difícil, porque aqui nós jogávamos futebol de salão, uma bolinha desse tamanho, pesada. Lá era bola desse tamanho que cava a pampa. O primeiro treino que eu fiz lá, porque eu cheguei cansado, já tive que ir direto para o polideportivo lá para fazer o treino. Eles não querem saber, você tem que treinar. E já estava cheio lá esperando o brasileiro. A primeira bola que eu dei no teto.
Aí eu falei, como é que é? Uma bola leve para parecer uma dente de leite. Mas foi legal porque naquele dia mesmo eu fui com o objetivo. Se eu sair do meu país foi para aqui realmente jogar, treinar, fazer algo melhor, não só por mim, mas como pela minha família, né? Eu tinha um ideal naquela época, já que tinha registrado 2 vezes, na terceira foi. Então naquela noite mesmo acabou o treino, eu fiquei mais 3 horas sozinho com 3 goleiros. Aí foi 3 horas chutando, até que a bola foi descendo e peguei, porque eu chutava muito de bico. Aí eu comecei a fazer o gol, que era de envezado. Então eu chutava sempre praticamente com o bico e dava uma ponteira que ela subia. Então os goleiros lá ficavam chateados comigo. E eu tinha que ter 3 goleiros, porque um só não aguentava, porque eu tinha muita disposição. Logo depois, quando começamos os treinos com Augusto e tal, eu fui vendo como era realmente era o início do futsal na Espanha. Não só fomos para ser jogador, mas também como treinadores. Então aí começou nós influenciarmos as escolas, os colégios, onde o presidente, que foi o primeiro time, foi em Madrid, o Acesso a Las Rosas. Então já tinha alguns colégios que eu me programava para não ficar o dia todinho sem fazer nada. Eu já arrumava um jeito de ter um colégio, uma quadra, para dar aula para as crianças. E nisso também os adultos participavam do treino, que era muito bacana isso, porque eles iam lá e falavam, cara, você já treina à noite? Não, mas eu quero ver como você treina as crianças. Então, para mim, foi um negócio bem diferente, né? Também a cultura, as pessoas realmente têm uma parte disciplinar, onde tu fala, ó, é assim e pronto, para eles é lei, entende? Fazer uma cobertura, para fazer uma 2 bolas ali por trás. Então, eles estudam aquilo, eles gostam de ver aquilo, eles gostam de sentir aquilo. Então, foi por isso que a Espanha cresceu em muito pouco tempo. Porque também as prefeituras locais dão muito apoio. Aqui, no caso, administrações em Brasília, você já não vê tanto isso. Entende? Então, é uma corrida muito louca da gente que trabalha com crianças. Aqui em Brasília, ela fica difícil. Acho que tinha que ter uma política pública um pouco mais acentuada para o esporte, principalmente aos que fazem essas crianças. O pessoal fala, não, você tem uma escolinha e tal. Eu falo, meu amigo, eu tenho uma escolinha, mas eu começo o início dessa criança. Eu inicio a educá-las. Eu inicio a dar o primeiro pontapé. Mas tem gente que não gosta de fazer isso. Ele gosta de ver um garoto, quando começa a melhorar, como um garoto desponta, ele vem lá no mão grande, pega o pai e a criança e leva embora. Coisa que lá fora ninguém faz. Então, acho que tinha que ter uma outra forma também da própria federação olhar melhor para quem faz essas crianças, que são essas escolinhas. Muitos de pessoas que têm escolinhas em lugares tão afastados, por isso que a Gol está entrando nisso para captar essas pessoas, que elas tiram do bolso dela uma bola, um cone, um colete, uma camisa, entende? O projeto Gol é tão importante para Brasília, ainda bem que a Secretaria de Esporte abriu o olho e realmente está dando todo esse apoio, porque tem locais, eu mesmo comecei a fazer também uma parceria com o pessoal da Estrutural, com alunos que já foram meus, agora estão com 30 anos. O Cleitinho, que agora está no Beach Soccer, ele foi meu aluno quando tinha 10 anos. O Moisés, que está no Cidade Nova de Estrutural, o Moisés foi meu aluno lá atrás, como pequeno também, junto com o pastor. Então isso é muito bacana. Mas eu acho que temos que ter uma política pública um pouco melhor para realmente falar com essas pessoas que fazem essas crianças não ficarem na rua, ter uma disciplina melhor, ter um conceito de vida melhor, ter o respeito pelos pais, que hoje não está acontecendo tanto. As pessoas falam que sou muito linha dura, mas é porque eu aprendi uma forma de respeitar, respeitando a outra. E dentro dessas crianças que nós temos que olhar bastante, porque muitos deles te olham como pai ou como mãe. Às vezes obedece muito mais ao que você fala do que próprio dentro de casa. Então, quer dizer, eu estou dentro da Espanha, a minha trajetória foi muito boa, tanto como jogador, como treinador, e principalmente começou esse negócio das escolinhas lá, que hoje já levo já aqui há 20 anos, com sambola dentro do Cruzeiro, como eu falei para o Enoque, né?
E nasci no Rio, mas não sou carioca. Estou em Brasília, mas não sou brasilense. Eu sou cruzeirense. O pessoal fala às vezes que eu sou cruzeirense mesmo. Eu tenho samba, tenho futebol e tenho minhas raízes lá fundada e plantada. Entende? Então, quer dizer, é só felicidade, é só alegria, mas trabalho com disciplina, com uma retidão para as crianças saberem que eu tenho que ter o respeito por todos, mas principalmente para isso tem que estudar, tem que estar no colégio, tem que dar cara, tem que ter o foco, a determinação no colégio, tem que ter o foco, a determinação no treino, mas tem que ter também o grande respeito em casa, com os pais. Perfeito, professor Gildo, perfeito. Eu concordo exatamente com isso. Fazer parte, né, da Rede Gol Transformando Vidas aqui é muito importante, é muito incrível, porque esse projeto está oportunizando diversos profissionais. Temos projetos, né, em todo o DF que estão sendo apoiados pela instituição, então isso é muito importante. Então, o trabalho que o professor Gildo faz é fantástico. Olha só, 20 anos formando atletas, formando mais que atletas, né? Cidadãos, pessoas de bem, que respeitam a sua família, que respeitam o seu professor, que compete de fato pro melhor, não só dentro do futebol, mas para a sua vida, né? E eu gostaria que você falasse um pouco a respeito disso, vários pontos, né, que o professor Gildo tocou, importantíssimos, né, da diferença de cultura, de como o brasileiro tem essa fama, né, de ser uma cultura mais relaxada, uma coisa mais que deixa levar aquela história, mas quando se depara lá fora a nível profissional, seja dentro do futebol, seja a nível profissional acadêmico, a gente vê que a história é outra, né? Sim. Que os brasileiros são muito queridos, mas que tem essa cobrança e que precisamos ter isso como um desafio a ser superado aqui no país, né? Nossa, né? Primeiro que eu viajei agora, né? Acabei de viajar, a história do Gildo aí, acompanhei as fotos também, e é algo fascinante, que o Gildo, ele saiu da parte profissional, foi na parte internacional e transformou a situação em um outro país, né, que isso é o mais fascinante. E eu recomendo hoje que, no caso, a gente também transmite isso para as crianças e imaginar que o futebol te leva a qualquer parte do mundo, a qualquer pessoa, independente da profissão. Mas o futebol te facilita, né? E Gil esteve na Espanha, eu estive na China, em outros países, eu praticamente conheci os continentes. Não foi o estudo, foi praticamente o futebol, né? Eu sou muito feliz com o futebol, porque o futebol hoje está profissionalizando os treinadores. Antigamente não, os treinadores tinham principalmente a paixão, né? Que é a vontade, o desejo de trabalhar depois da carreira de jogador, e isso começou a gerar um prospecto de treinador brasileiro, né, que teve na Ásia, né, no Japão, através do Zico, nos Emirados Árabes, com o próprio Tite, treinadores que estiveram, né, e hoje está indo treinadores jovens, né, no caso treinadores como o Denilson, como o Flávio, né, até comparo, né, que o futebol é uma potência muito grande até de saúde. Dizer que o Gildo tem 57 anos é algo que me surpreende, porque eu me sinto com a idade de 47, e ele está com 57, então eu vejo que o futebol te rejuvenesce a partir do momento que você faz o serviço público é gratificante e dá uma estabilidade. Mas o desafio que é seu, daquilo que você gosta, te transforma mais, porque você descobre aquilo que você tem de melhor, né? Que é ser treinador, que é jogar. E isso eu vejo nas crianças hoje, né? Eu jamais vou dizer que não estude, né? Porque o estudo é fundamental. Mas eu digo sempre que o futebol te transforma, por isso que a frase do próprio projeto, né, transformando vidas, associado ao futebol, ele tem uma dimensão muito grande. E voltando à questão da experiência, do profissionalismo, né, eu acho que a gente acaba sabendo a importância de estar em outro país e reconhecendo o que acontece no seu país, né? O atleta brasileiro, ele precisa realmente ser mais disciplinado. A gente tem uma descontração, a gente tem uma alegria, só que isso está sendo uma falta de respeito. O Gildo tocou nos temas, que eu acho que é o bença pai, bença mãe. É estranho a gente falar isso para as crianças hoje. As crianças hoje entendem como uma coisa que não necessita.
E é fundamental. Hoje eu tenho minhas 2 filhas e as minhas 2 filhas têm por obrigação agradecer, mas não por mim, e sim pela cultura que eu vi dos avós dela, que são os avós paternos, maternos de parte do Equador, né? E lá eles têm essa educação. E você vem aprender isso em um outro país, sendo que o Brasil é um país que tem um potencial enorme e hoje perde esses valores. O Brasil não deve perder. Por isso que a gente vai tocando o tema social, né? Eu aprendi coisas que a cultura equatoriana é uma cultura muito respeituosa. Eles davam, após a refeição, um agradecimento. O agradecimento é uma coisa muito interessante, porque o agradecimento a gente perde. A gente vai num restaurante aqui, ninguém entra no restaurante dizendo bom dia, boa tarde, e ninguém te diz um bom proveito, bom apetite, porque vamos perdendo os valores. Quando eu saí do país, eu reforcei, porque graças a Deus eu aprendi isso, o benção mãe, né? E eu, por ter perdido meu pai com 4 anos, fez com que a necessidade, a carência do pai te faz um pouco mais responsável, porque você vê o valor na sua mãe, um valor extremadamente dobrado. Sair para trabalhar, a necessidade de trazer e manter 4 filhos, aí você vem na parte que é mais difícil da vida, né? Superar, né? As condições econômicas hoje das famílias são boas, principalmente Brasília. Estamos falando de regiões bem favorecidas. Agora você vai falar de regiões menos favorecidas, como o entorno de Brasília, a necessidade é muito grande. Então a educação é fundamental, os princípios são coisas que não podemos faltar de forma alguma, e é interessantíssima essa comunicação, né? Eu até agradeço escutar essas palavras do Gildo aí, porque a gente acaba entendendo o valor da grande honestidade que é criar filhos em não roubar. É aquilo de você exigir do seu filho o que é o mais correto, né? E eu sinto isso porque minha filha tem 3 anos e a outra tem 7 anos, e por não ter tido um pai, eu acabo entendendo que eu acabo aprendendo a experiência de ser pai sem ter um exemplo. Tenho grandes pessoas que me ajudaram na educação, mas isso acontece com muita gente na rua. Mães que criam filhos sem a presença dos pais, que é a questão social. E isso eu quero até entender que as pessoas que vão escutando a gente vão ganhando muito com as experiências das pessoas maiores, que eu sei que vem dos treinadores, e nós, como treinadores, temos uma dimensão muito grande. Perfeito, Enoque. Acredito muito nisso. Vou falar um pouquinho até aqui em relação à minha experiência, né? Sou ex-atleta de futebol, atualmente sou profissional de educação física e treinadora. Então, graças à educação e graças ao futebol, tenho as oportunidades de viver, não da forma que a gente gostaria, né? De viver do futebol feminino, de como de fato a gente acredita, mas é muito importante a figura dos profissionais de qualidade envolvido nessa parte social, envolvido nessa parte profissional, para que o atleta não cresça só pensando na parte profissional, mas para que a gente desenvolva aquela criança, seja menino, seja menina, em todos os seus âmbitos, criando ali um cidadão, uma pessoa do bem, que saiba respeitar, que saiba ouvir, que saiba receber uma crítica sem rebater, sem colocar desculpa no outro, saber ter responsabilidades, né? Então isso é muito importante. O esporte, principalmente o futebol, por ser coletivo e a divisão de responsabilidades é muito grande, né? Porque se todo mundo ganha, todo mundo ganha. Se todo mundo perde. Não é o eu ganhei. Não tem isso, né? Então essa figura do profissional, do professor, e toda essa vivência das próprias histórias, né, dos professores, isso linka com a qualidade ou com a motivação que a gente vai fazer o nosso trabalho, né? Porque ninguém faz um trabalho assim por 20 anos porque não ama, porque não acredita, né? Não tem como isso. É uma motivação que não é dinheiro no mundo que paga isso. Então isso é muito importante, independente de qual continente a gente esteja, né? Fazendo o nosso trabalho. Por isso a importância de realmente se levar a sério esses projetos, esses trabalhos, levar a sério esses profissionais
E graças aos apoios que a gente vem recebendo, a Rede Gol vem oportunizando esses treinadores. Teremos formação para os profissionais envolvidos na rede. Isso é um ponto importantíssimo a ser destacado. Todos vão receber uma certificação pela BTF para poder realizar suas profissões tranquilamente, né? Porque a gente sabe da importância e sabe também da falta de acesso que talvez esse profissional não tenha para comprar uma bola, para ter um colete, para ter uma qualificação e poder passar cada vez mais qualidade, né, para os seus atletas, para os seus alunos e a comunidade que está ali envolvida, né? Porque os pais e a família nesse processo também são muito, muito importantes. Sim, sim. Até ressaltando um pouquinho, né, a cultura não é árabe, né? É aqueles que saem para devolver para sua nação. Perfeito. O brasileiro poderia fazer isso mais, né? Perfeito. Eu acredito que tem vários países, né, da linha muçulmana, de outras culturas também, que eles trabalham, estão aqui no Brasil, arrecadam dinheiro e retornam. Se os grandes jogadores de futebol devolvessem tudo para as instituições que realmente estão trabalhando, é aquilo que você falou, vamos devolver. E eu pretendo também, em algum momento, que a gente acaba devolvendo tudo que a gente recebeu, que é o benefício de ter feito coisas boas. Com certeza. Vamos lá, vamos interagir aí com o pessoal do Instagram? Vamos ver como é que tá nosso Instagram lá, por gentileza? Ó, quero ver todos os núcleos, todo mundo participando. @redgol.tv é o nosso Instagram. Vamos lá, vamos comentar na foto, beleza? Pra gente conseguir aí o núcleo vencedor vai ganhar 5 bolas, é isso mesmo? Confirma para mim, por gentileza. O núcleo vencedor vai ganhar 5 bolas, certo? Então é muito importante a participação de todos vocês. Curtir, comentar e marcar ali o seu núcleo, certo? Vamos comentar, vamos ver aqui os stories. Vamos dar uma olhadinha. Quem está aí participando? Participa lá do nosso Núcleo Santos, participando aí, ó. Postou no Stories. Moisés. Santos DF, mais uma vez aí, compartilhando Stories, participando, a galera acompanhando lá. Show de bola, o vídeo lá do Matheus, compartilhando aí junto com a galerinha lá do núcleo. Galera, e comentem, compartilhem a nossa hashtag Nunca Foi Só Futebol. O pessoal do núcleo da Juventude Candanga compartilhando ali também. Professor Marcos França, grande abraço, meu amigo, compartilhando também. Núcleo Samambaia compartilhando. Nunca Foi Só Futebol, somos todos Rede Gol. Essas são as nossas hashtags. M04 tá lá acompanhando a gente também. O Vitor. Certo. Então vamos lá, vamos continuar. A respeito disso, gente, vamos continuar falando de pontos importantes ali que o professor Gildo tocou na primeira fala dele, que é principalmente em relação a políticas públicas, né? Como que o senhor vê em relação a essa possibilidade? O que o senhor acha que falta para o futebol de Brasília? A gente sabe que é um celeiro de talentos aqui, que tem muitos talentos, mas o que falta? A falta de clubes na Série A, na Série B, na Série C, na Série D? É amadorismo dos dirigentes? É uma falta de uma política pública? Como é que o senhor vê a junção desses fatores? Como é que o senhor vê isso? A importância para o crescimento do futebol aqui no DF? Nós estamos até comentando um pouco antes, estava conversando com o Enoque, o problema dos diretores de muitos anos, presidentes de muitos anos, onde que pessoas que ficam dentro de federações durante 40 anos, isso eu sei porque nós estamos nisso há muito tempo, as pessoas elas ficam dentro de uma federação, põem alguém na frente, continuam mandando, não têm o respeito das pessoas que podem vir por trás para dar uma coisa melhor ou abrir um pouco mais a cabeça. O futebol de Brasília tem excelentes jogadores. Aqui é um celeiro excelente para você
ter atletas para que fiquem, pelo menos, até um certo tempo, até seus 18, 20 anos, com um futebol melhor. Mas isso significa o quê? Hoje em dia tem um amigo meu, o Careca, que somos de infância, que está dentro da federação, está lutando, está buscando, correndo atrás, para tentar modificar um pouco isso. É difícil, como todos nós sabemos, mas pelo menos uma coisa, essa federação está começando a ter uma renovação. Eu acho que teve bastante gente lá de trás, já está começando a se tocar que já tem que abrir espaço para outros. Dentro do que é as categorias, no caso nosso, de categoria de base, ela hoje em dia não se pode espelhar numa primeira divisão daqui de Brasília, porque realmente não tem condições. Então, sabendo que esse futebol não funciona, acho que tinha que botar tudo para a federação de base. Antigamente tinha a Copa Dente de Leite, que eu lembro bem. Poxa, tinha outras Copas super importantes. Hoje em dia está tendo muito aqui em Brasília. Eu conversei com o Enoque sobre uma coisa muito importante. As pessoas têm escolinhas e às vezes preferem fazer seleções, catando garotos de outras escolinhas para entrar no campeonato para ganhar. Mas esquece daquelas crianças que ele treina. Por isso que eu até conversei com o Enoque que tem uma Copa Gildo Seixas, que é para as crianças que não jogam nenhum torneio. Que é injusto uma pessoa ter uma escolinha e não fazer. Mas para isso, a federação teria que juntar um pouco mais, olhar um pouco mais. A própria Secretaria de Esporte poderia dar um espaço dentro dos estádios. O que custaria ter um campeonato que tenha alguma excelência? Botar dentro do Mané Garrincha. Ah, não, mas ali é um campeonato de uma cidadezinha. Não interessa se é do Cruzeiro, se é do Guará, se é do Taguatinga. Põe lá no Mané Garrincha final e abre os portões para tu ver a quantidade de gente que dá lá. Pega o pessoal da Samambaia, põe a final lá no Bezerrão, lá no Gama, lá, que é um estádio que foi feito para um estádio que teve agora até as finais do Mundial. Você tem que ver a satisfação dessas crianças jogar lá dentro. O retorno que dá para essas crianças. Às vezes que eu consegui levar as crianças no Mané Garrincha, os olhos brilhando, entende? A minha esposa mesmo, a Mara, sempre ela fala a mesma coisa. Quanto mais nós sairmos e levarmos essas crianças para outros locais, essas aqui que o pessoal acha que não é tão boas, fazer os jogos com elas, mas aí tinha que ter aquela forçação das federações, a Federação de Futebol, a Federação de Beach Soccer, a Federação de Futsal, a própria Secretaria de Esporte, ela tinha que estar mais imbuída em olhar esses projetos. Os projetos como tem Gol, o projeto Sambola também, que está dentro disso. E aí sim, vai formar alguma coisa? Tá? O que tem de dinheiro dentro do governo que está sendo utilizado para algumas coisas que hoje em dia, querendo ou não, a criminalidade existe, a droga existe. Por que não pega um pouco desse dinheiro e joga dentro desses projetos para que tenha o espaço de estudo e o espaço de futebol? Dentro do colégio, a criança ela não quer jogar bola ali. Ela não quer jogar ali. Ela quer ter a sua escola, a sua escolinha, o seu professor e tal. Acho que tinha que ter esse dinheiro e ser arrecadado para essas escolas, para esses projetos, para que essa criança cresça com aquele objetivo de falar assim, eu joguei pequenininho nesse estádio, mas quando eu crescer também vou jogar novamente. Eu acho que está faltando isso, essa união maior do governo, olhar para isso, destinar dinheiro para essas pessoas que às vezes não têm tanto estudo, mas ela sabe muito como pegar e se dedicar a uma criança. Ajudar ela a entrar, voltar a estudar, fazer ela tirar um título de treinador, entende? Dar condição para ela ter sua bola, seu cone, seu colete. Dar alguns projetos, como a Gol faz, colocar um lanche para a criança que às vezes ela não tem o que comer, ela sai de casa sem tomar um café da manhã. E às vezes não tem o que almoçar. Aí tem que ter um lanche para essas crianças. O colégio era o grande escape que tinha, porque às vezes, como não tomava café, uma refeição que ela tinha era do colégio.
Eu participei do projeto Amigo da Gente, já lá atrás. O outro projeto também que nós participamos teve dois bem importantes. É o Amigo da Gente, que foi depois, e o anterior. Dava o lanche para as crianças quando eles chegavam e almoçavam. Eu acho que tem que voltar isso novamente. Tem que voltar. Através que seja da Gol, através que seja acabei de ver ali a propaganda do Schalke, dos outros amigos que nós temos. Com isso aí, o governo olha para isso, porque tem crianças que fazem o que fazem, é porque não pode nem chegar dentro de casa, sabe que não vai encontrar nada ali. E fica mais fácil ficar na rua com pessoas que estão para aproveitar, de fazer de aviãozinho, de fazer outra coisa. Então a gente tem que... A ideia da política pública é essa, é trabalhar isso. Às vezes eu leio uma coisa ou outra que tentam fazer, mas não perguntam às pessoas. As pessoas que sabem, que vivem daquilo, elas nunca perguntam. Elas simplesmente fazem. Aí sabe o que acontece? Fica jogado lá. Uma quadra mal feita, um elefante branco como nós temos aí, que não é utilizado. Utiliza com as crianças. Leva elas para conhecer. Oferece um transporte para elas ali. A falta de envolver a comunidade, exatamente, né? mas principalmente de envolver as pessoas que conhecem. De perguntar, nessa sua cidade, o que está faltando. Não é trazer um engenheiro que não tem nem ideia, não chutou nenhuma bola, nunca correu ali, nunca soltou uma pipa, nunca fez um peão, nunca jogou bolinha de gude, não sabe qual espaço que vai ser usado com a quadra, essa dimensão dessa quadra está correta, como vocês querem que faça? Mas pergunta a uma pessoa que tem vivência nisso. Não trazer um arquiteto, não, porque o arquiteto, o cara é fogo, o arquiteto. Ele nunca curtiu aquilo. Entende? Eu acho que tem que começar a pensar nisso. Ver as pessoas que veem a realidade, o que é aquilo, os espaços que tem. O Cruzeiro, como eu falei, o Cruzeiro é um lugar pequeno. Hoje em dia nós temos pessoas que estão lutando para cada dia melhorar mais. Mas a gente tem que fazer mais, tem que ter mais espaços esportivos, tem que ser mais cuidado. Como tem Samambaia, e tem quadras que eu vejo que estão horrorosas. O Guará, você vai no Guará, se eu não me engano, são 16 campos sintéticos. Está tudo acabado. Não tem, você tem que dar uma quadra, mas tem que fazer uma manutenção. Se acha que aquele local ali é impróprio, eu vejo lugares aqui em Brasília que tem um campo de futebol sintético que ninguém nem vai lá. Tem PECs que eu vejo em lugares de Brasília que nem é usado, porque ninguém vai lá, não tem como ir. Então é isso, é saber, perguntar para as pessoas, se envolver com a comunidade, perguntar, acha melhor fazer isso aonde? Qual o melhor ponto? Onde que nós podemos proteger nossas crianças quando criam uma quadra? Nesse local, naquele local? Ou vamos fazer um cercado maior para que tenha um vigilante lá dentro, para que evite essas pessoas que cheguem perto das nossas crianças? Esse é o grande lance. Acho que esse que a gente tem que começar a olhar por esse lado. Perguntar para quem vive com isso e convive também. Perfeito, professor Gildo. Vamos lá, vamos chamar o nosso sorteio, é isso? Vamos lá chamar o nosso sorteio. Vamos iniciar agora. Quem comentou, quem não... Certo, quem comentou, curtiu, compartilhou. Tomara que tenha sido o vencedor aí. Vamos iniciar pelo terceiro lugar, as 3 bolas, é isso? Perfeito, não. Vamos seguir aqui. Vou falar aqui os números e os núcleos, certo? Para vocês. Então, o número 1, Santos DF. Número 2, Schalke 12. Número 3, M4 Futsal. Número 4, Projeto Florescer. Número 5, Uni10. Número 6, Aliança. Número 7, Oeste São Sebastião. Número 8, Juventus Planaltina de Goiás. Número 9, Zenit. Número 10, Força Jovem de São Sebastião. Número 11, Força Jovem de Planaltina. Número 12, Juventude Candanga Feminina. Número 13, Sol Nascente. Número 14, Judô Veiga. E número 15, Revelação Futebol Clube. E para fechar, número 16, Cidade Nova. Esses são os nossos 16 núcleos e através desses números será feito o nosso sorteio, perfeito? Vamos acompanhar aí agora.
Exatamente. Cada núcleo tem esses números aí que eu informei anteriormente. Então, a gente vai sortear agora, certo? Vamos lá. O número sorteado foi o 2. Show de bola. Põe para mim, por favor, o núcleo. Foi o Schalke. O Schalke ganhou quantas bolas? O Schalke ganhou 3 bolas, galera. Parabéns aí. Grande abraço pro meu amigo Farion, que faz um trabalho de excelência aí, ó. Mais 3 bolas para vocês. Devem estar comemorando bastante aí. E vamos seguir aqui acompanhando, viu? Vamos ver os stories aí da galera? Esse é o programa Rede Gol Digital, hein, galera? Vamos ver os stories aqui do pessoal compartilhando, assistindo aqui a nossa live. Continuem comentando. Professor Marcos França aí prestigiando a gente. Eric, o Schalke acabou de ganhar. M04 Futsal. A S7 Music. M04 Futsal. Tá todo o Santos DF, todo mundo curtindo, compartilhando. Cris, Moisés, Matheus, Santos DF acompanhando aí. Juventude Duque do Candanga, isso. Leonan Silva tá acompanhando. Grande abraço aí pra galera que tá acompanhando. Leuda lá em Samambaia, pessoal do Schalke. Show de bola, galera. Continuem compartilhando, comentando, que até o final da nossa live aí teremos mais interações, teremos mais sorteios. Vai ser muito importante a participação de todos vocês. Então, vamos continuar aqui nosso papo. Professor, a respeito, né, do que já estava sendo falado aqui pelo professor Gildo, como que você vê? Por que o futebol de Brasília ainda não decolou? E fazendo esse comparativo também, peço para você que faça esse gancho. Sim. A respeito do exterior. O que você falta que... Perdão, o que você vê que lá tem e aqui ainda está faltando, que poderia ser melhor, que poderia alavancar, né? Fazer esse futebol de Brasília decolar. Aí hoje a gente sabe, né, que temos 2 equipes na série A1 do futebol, né, o Real Brasília e o Minas Brasília, mas a gente sabe que ainda é muito pouco, tem muitas meninas ainda querendo jogar, tem muitos meninos ainda que tem que sair de Brasília ainda para poder ter um futuro, um sucesso no futebol, e a gente entende, eu também entendo, assim como o professor Gildo, que se tivéssemos projetos, trabalhos fortalecidos aqui, talvez não precisava ter esse êxodo muito jovens, e acaba que bate e volta, porque não tem a estrutura, né? Aqui dirá ir para uma outra estrutura, uma realidade completamente diferente. Gostaria que você falasse um pouquinho a sua visão, por favor. Ô, Daniel, é interessante sempre, porque eu vejo do profissionalismo, né? Eu cito as pessoas que estamos aqui, né? Está o Flávio aí, o Betinho, né? Eu vejo eles trabalhando com a formação de jogadores. Eu vejo a escolinha do Morales, do Beto e lá a escolinha do Guaraense. Eles têm estrutura de formação, mas chega numa idade, os jogadores não têm um segmento, né, a partir dos 16 anos de idade. Brasília, somos do país do futebol, então a capital do futebol também poderia ser Brasília. Por quê? Porque a qualidade dos campos são muito boas, os clubes aqui são excelentes. O que falta mesmo é a estruturação, a transição entre a categoria formativa e a categoria profissional. E eu tenho, hoje, uma noção de que se a Escola do Santos, que eu conheço bem, né, a Escola do Morales, que hoje tem campo de treinamento, né, se eles tivessem a mesma base, transformando isso em profissional, seriam 2 grandes clubes. Sem desmerecer o Brasiliense e o Gama, porque aí você vem para clubes que têm suas particularidades e têm seus problemas administrativos. E quando tem problemas administrativos, reflete principalmente nas categorias menores, que não tem recurso. E aí sim, absorvendo desses clubes pequenos, a gente teria aí um apanhado de jogadores muito grande. Just comentou na questão do Mané Garrincha. Aí eu vou buscar a informação que eu tive vivendo na capital da China, em Beijing, o estádio olímpico, que é o Ninho dos Pássaros.
ele é utilizado para os jogos de futebol. Ele é um campo turístico, um estádio turístico, onde é utilizado diariamente, tu chega e entra para visitação pública. E nos fins de semana, campeonatos com as crianças. Isso que você citou no tema, eu viajei e eles utilizam as piscinas para a comunidade. As piscinas que o Michael Phelps nadou, foi campeão, recordista, medalhista, ela é utilizada como um parque aquático, que qualquer pessoa pode vir e utilizar. Você vem para um estádio onde a gente tem o Mané Garrincha, que foi utilizado na Copa do Mundo e com certeza vai ser utilizado pelos grandes clubes brasileiros, porque tem uma praça muito boa, mas não é utilizado para as categorias menores. Aí vem a questão política, que infelizmente a gente tem que criticar. A política brasileira realmente ela extrai da população que paga todos os impostos e não se devolve no que tem que ser feito, nas estradas, nas escolas. Isso realmente reflete, ainda mais a gente que está fora, sabendo que se paga um imposto tão alto, e você vê as escolas, os campos de futebol, simplesmente por mandato. A cada período se constrói, a cada período não se mantém o que foi feito por outro político, e é um reflexo do que a gente vive hoje na sociedade brasileira, né? A gente tem um problema social enorme que eu, diretamente vivenciando fora do país, culpo a política brasileira, que são representantes que dificultam o processo de outra pessoa, porque envolve a questão política mesmo, que é a rivalidade, e isso tudo está prejudicando o Brasil. O Brasil é um país de uma diversidade imensa, e falando de ser o país do futebol, como que a gente não pode ser realmente referentes, e não somos mais, porque vamos perdendo. O futebol feminino brasileiro, ele é muito bom, porque a jogadora brasileira é naturalmente trabalhada com os professores que gostam do futebol, e elas vão se adaptando ao futebol. Não porque é um apoio, não porque o futebol feminino tem apoio. Se tivesse apoio, a gente teria realmente uma seleção a nível mundial, que hoje eu vejo a Ásia tendo, né? A Coreia do Sul, a China, me parece que o Japão é campeão mundial, os Estados Unidos. E você fala do Brasil, onde as mulheres têm os exemplos de dificuldade, de problemas na infância, e vão superando. Imagine se não tivesse o problema da infância, nem os problemas sociais que uma mulher vai sofrendo. A gente, no meio do futebol masculino, pela dimensão do futebol, tem uma facilidade maior, porque temos mais escolas, temos mais clubes. Os clubes brasileiros da primeira divisão realmente são de grandeza mundial, né? Você vê o Palmeiras, o Inter, o Flamengo, são clubes que têm suas categorias, têm seu processo formativo, e vamos passando para estruturas menores. A gente tem o Nordeste brasileiro carente de profissionalismo, carente de estrutura, e Brasília, com seus 60 anos de idade, não seria diferente. Mas aqui a gente tem, por ser Distrito Federal, mais facilidade de ter mais apoio, porque aqui a política pública também é favorável por ser uma parte da União. E não temos, né? Eu vivo na Samambaia e a gente tem, como o Gildo falou, e já me refletiu no campo sintético da Samambaia. Já está com mantenimento precário. Isso você vai refletindo naquilo que as pessoas vão comparando. Imagina se tivesse uma política pública bem honesta. Aí você vem da Ásia, né? Que a honestidade eu acho que é de pessoa, não é de país, né? Não é o Brasil, não é a Ásia. A honestidade é da infância da pessoa, do processo, porque para mim o caráter vai ser moldado, né? Ninguém nasce racista, ninguém nasce preconceituoso, é formado. A gente vê ignorância nas pessoas aí, pela formação diária que as pessoas vão dando para elas, né? E isso reflete na sociedade brasileira, que infelizmente você vai ver isso. Sempre eu vou direcionar para a questão política. Perfeito, Enoque. Muito obrigada. Falando sobre essa temática aí, vamos chamar Mambana, atleta de futebol feminino, minha grande amiga, excelente. Jogamos juntas, né, minha irmã? Boa noite, obrigada por aceitar esse convite. Gostaria que você se apresentasse aí, falasse um pouquinho da sua trajetória,
falasse brevemente aí do que a gente já falou, né, das dificuldades, o que você aponta como uma possível solução, políticas públicas, a junção disso, como que você vê essa questão, minha irmã? Boa noite, viu? Obrigada pela disposição aí e fique à vontade. Obrigada, Dani. Boa noite também ao professor Gil e ao treinador Enoque. Obrigado. Que experiências são essas apresentadas para vocês? Eu até me sinto pequena diante de tudo isso, mas estou aí para contribuir com a minha fala e com o meu conhecimento aos 34 anos de idade. Bom, primeiro, agradecer a Dani Mendes, que sim, jogamos juntas em duas equipes, a Universidade Católica de Brasília e também o Gama. A Dani já é parceira aí há 13 anos, parabenizar pela iniciativa, Dani. E também pela Rio está transmitindo tudo isso, tá? Eu, falando resumidamente, eu comecei a jogar futebol com praticamente 8, 9 anos de idade, por aí. Você está no futebol feminino sempre, foi tardio até então nesse momento, né? Ainda mais na minha época. Não tinha de base nem pensar, é o que surgiu, por favor. Jogávamos na Ceilândia e era de Barrão. Uma equipe que talvez ele deve ter ouvido falar, né? Apolo Prata é um dos treinadores aí, até já falecido. Na verdade, eu comecei a jogar futebol na escolinha de futebol masculino, na Cantangolândia, aqui em Canel. Você está atuando agora com o seu projeto. Fiquei lá com o Júlio Fontana, o professor Ailton. Ele foi quem me ensinou a jogar futebol nessa época, porque a pessoa que era tão ruim poderia aprender lá. Em 3 lugares, já podia fazer exatamente a escolinha de futebol e eu ia passar futebol legal, bebê. Minha mãe e ele foram ao teste, querendo desacreditar de mim, mas não negou na aula, acho que não tem jeito de coisa. Eu, no teste do sub-17 do voleibol, cabeceei na seleção brasileira, lá na TV. Ficou assim, impressionada, né? E o técnico ficou comigo. Fiquei uma semana sem ir treino. E depois ele foi na minha casa, né? E falou assim: olha, se alguém quiser que saia, mas a gente e fiquei lá por 2 anos aprendendo a jogar futebol. Daí fui ao Apolo 4. E aí participei de vários campeonatos, né? Brasilienses. Inclusive, eu perdi foi a conta que eu fui campeão. Pelo Apolo 4, pelo CFC, pelo Ascop, né? Eles que eu joguei, que teve grande oportunidade na época. Então, a gente pegou lugar, teve lugar, viajamos algumas equipes de quadro lá. Triângulo também, através do Gama, Bahia, acho que Mato Grosso do Sul, não lembro, então se você lembra melhor, Paraíba. E a gente foi fazendo essa trajetória aí, atacante, centroavante. Já fui artilheira de vários campeonatos. Vocês veem uma foto aí que passou a jogadora Michael Jackson. Foi um evento que estávamos aí sendo homenageados, no caso o futebol feminino, e aí o Gama foi precisar. E passei por várias equipes aí, como Paulo Tamboré, também passou por lá. A minha vida toda foi difícil no futebol feminino, até o último momento. Sem passagem para chegar legal, de alimentação para chegar legal, campo do turrão, não tinha vestiário, tudo isso o futebol feminino tem passado muito, né? As dificuldades que as meninas passam
na trajetória de ir, às vezes treinar, se alimentar, às vezes nem de para jogar. Então, isso eu vi futebol feminino. Assim como a gente viu pessoas que perderam a mão, a gente também conseguiu ver a pilantragem de vários lados. E a gente tenta ter no peito e fazer o gol para continuar, para persistir, para não desistir nesse cenário que hoje tem mudado muito, né, Dani? Por mais que ainda não tenha tanta equipe de base do Brasília como deveria ter, a gente sabe que já tem mudado mais o cenário, né? A gente tem aí como representatividade aí do Real, assim tem que ser. Então, campeã brasiliense, universitária, tanto no futsal, quanto no campo. E aí a gente participou de campeonatos assim, areia, society. Em relação a tudo que você estava falando, como que você vê a maior dificuldade dentro da modalidade? O incentivo público, né, Dani? Que faça a coisa andar, que olhe para este cenário esportivo e veja que esse tipo de trabalho gera educação, gera resultado, gera evolução humana. Nós temos perdido muitos jovens para as drogas, para o crime. E são jovens talentosos, você sabe disso, Dani. Treinador Enoque também, professor Gildo também, como vocês citaram agora há pouco. Então, políticas públicas, incentivo do governo na área esportiva, um todo. Eu creio que se um dia tiver isso, a gente vai deixar de perder jovens para a criminalidade, para o roubo. Para você poder finalizar, passando uma mensagem de incentivo para todos os atletas, para todas as mulheres, professoras, integrantes aí do programa Rede Gol, né? Que faz parte aí de diversos projetos, diversos núcleos em Brasília todo. Qual a mensagem que você deixa para essas meninas e mulheres, por favor, para você finalizar, minha irmã? Cara, nunca desistir. É a única mensagem que eu posso dizer para essa galera toda que você citou, Dani. É nunca desista. Nunca. É isso. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pela sua carreira. Parabéns pela profissional que você é. Muito obrigada. E é isso. Vamos lá? Vamos seguir aqui a nossa programação. Vou mostrar o vídeo agora
Lindo o vídeo, né, mostrando o trabalho grandioso aí que a Rede Gol Transformando Vidas vem realizando, né, um pouquinho, mostrando aí em lindas imagens, né, em fotos, vídeos maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai chamar aí um pouquinho mais da interação do Instagram. Quero ver todo mundo subindo a hashtag lá, nunca foi só futebol, somos todos Rede Gol. Vamos ver como está nosso Instagram lá, por gentileza? Gabriela Guimarães está lá acompanhando a gente. Escolinha Força Jovem. Dudu, treinador. Lá em São Sebastião, a galera está acompanhando o nosso trabalho. Danilo Guimarães está lá acompanhando também, está lá no campo de São Sebastião treinando. Escolinha Força Jovem. Sobe essa hashtag lá, galera. Somos todos Rede Gol e nunca foi só futebol. Santos DF mais uma vez, ó, acompanhando. Paulo Soares, da Unidez, acompanhando lá. Obrigada pela participação aí de todos. Santos DF, novamente. Moisés, continuem compartilhando, comentando, curtindo. Vamos lá fazer mais um sorteio? Mais 3 bolas? Número 1 foi o sorteado. Santos DF é o ganhador de mais 3 bolas aí, galera. Então, eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês, primeiramente com o professor Gildo, agradecer e que foi um prazer e uma honra estar com vocês aqui hoje. Respeite seus pais. Colégio, respeite seu professor, respeite seu colega que está do lado. Isso vai te trazer a ser uma pessoa muito melhor mais na frente. Você já é, mas você vai ser bem melhor lá na frente. Não se envolva com pessoas que estão rodando ali a quadra. Se envolva com as pessoas que estão dentro da quadra, com os pais que estão ao lado. Mas por todo momento é conversar com o seu professor. Quem é certo e quem não é, de você estar junto. Quero mandar um grande abraço à garotada do São Paulo, meus alunos, que eu tanto amo, tanto me dedico, e todas as crianças de todos os núcleos também. E em especial a pessoa que faz parte da minha vida há 7 anos, que é meu braço direito, esquerdo, minhas pernas, que é minha esposa Mara, ela que é meu alicerce, e é a pessoa que cada dia me faz ser melhor e querer melhor para as demais pessoas. Muito obrigado, feliz da vida por estar com vocês aqui. Tem muita gente que fica na timidez, fala, faço das palavras do Gilson minhas palavras, né? E na verdade é isso mesmo, né? Fiquei muito feliz em participar e compartilhar com vocês, né? Gildo passou muita coisa interessante e eu me senti feliz em ver as fotos dos meninos, né? Dos núcleos. Para quem está fora, sente uma emoção muito grande. E quero desejar a todos, né? Que nesse momento agora de transição de uma pandemia para a situação normal, que a gente vai normalizar, né? Que a gente consiga realmente regressar às atividades que a pandemia nos educou. A pandemia nos educou, né? Tu falou do tema familiar. Eu passei 8 meses com minhas filhas no mundo do futebol, a gente ausenta, porque a gente agora pode socializar mais. E a todas as crianças e os projetos aí, né? Desde o Valparaíso, me parece, que está aí, o Revelação, o pessoal Schalke lá da Samambaia, né? O pessoal do Sambola, né? Que são coisas maravilhosas que a gente vai conhecendo. E a gente vai passar a apoiar, porque quando a gente recebe esse tipo de situação, que é transmitir, a gente também recebe. Eu acabei de receber coisas maravilhosas, espero que nesse momento aí, né, a gente possa sair daqui melhores pessoas, e quem nos escutou também se sintam, participe do que a gente sentiu aqui nesse momento, porque a gente vendo eles em cada lugar, em cada setor, motiva a gente a estar aqui expressando para pessoas maravilhosas, que é o que a gente reflete como cidadão, e agora como cidadão brasiliense, e uma boa noite aí para todos, e vamos seguir, que a vida nos proporciona tudo isso. Muito obrigada, professor. É um prazer estar com todos aqui, né? Profissionais de altíssimo nível, como eu disse, é uma primeira live que eu estou fazendo das outras que irei dar sequência, então é um prazer enorme, veremos muitas vezes aqui.
Então, é importantíssimo esses temas que a gente vem trazendo do depoimento, de mostrar que é possível, né? Que temos profissionais, que temos pessoas qualificadas aqui na cidade para fazer um trabalho de excelência. Então, você, pai, você, mãe, você, família, saibam que tem profissionais, tem pessoas, basta vocês procurarem, porque tem pessoas fazendo trabalhos incríveis, muitas das vezes até gratuitamente, né? Porque ama, porque acredita. Então, faça parte desses projetos. Esse programa Rede Gol é fantástico, está possibilitando muita coisa boa, muita capacitação para esses profissionais, uniformes, doação de bolas, de material. Então, isso está sendo importante para cada núcleo, pode ter certeza. Então, é só agradecimentos a todos, a toda a produção, a todas as pessoas envolvidas, para que tudo isso pudesse acontecer e essa mensagem, de alguma forma, chegar até vocês. Muito obrigada, até mais.